Amém? Feche os seus olhos agora. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estar aqui. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor nos ajude a estar de ouvidos atentos à palavra do Senhor. Que o Senhor encontre em nós corações quebrantados e receptivos à mensagem do Senhor. Que o Senhor possa ministrar a cada um de forma particular e específica, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer cura, Jesus, libertação, Senhor Jesus. Que o Senhor venha trazer renovo e avivamento no meio da sua igreja, Pai. Que o Senhor alinhe os nossos corações à sua vontade e à sua palavra neste momento, Pai. Que não sejam as minhas palavras, mas as do Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus, queridos. Vamos ler lá em Atos 4:32, então. Vai dizer assim: da multidão dos que creram, era um só o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então, se distribuía a cada um à medida que alguém tinha necessidade. Lá no versículo 36. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, um levita natural de Chipre, como tivesse um campo vendendo, trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5. Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher, reteve parte do preço e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura, não seria teu? E vendido, não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-lhe o corpo, levando-o, sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro dirigiu-se a ele e perguntou: diz-me, vendeste por tanto aquela propriedade? Ela respondeu: sim, portanto. Tornou-lhe Pedro a dizer: por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entretanto os moços acharam-na morta, e levando-a sepultaram-no junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia destes acontecimentos. Eu não sei se você já tinha escutado essa história, mas essa história me causa muito temor. Então, o que nós temos aqui em Atos 4 é o desenvolvimento da igreja primitiva, como é que as coisas começaram. E então lá, nesse momento específico do relato, a gente vê como a igreja estava se desenvolvendo e como tinha uma unidade muito grande entre os irmãos. E eles compartilhavam tudo, o texto evidencia isso, né? Eles compartilhavam tudo de uma forma muito espontânea. Ninguém tinha necessidade de nada por conta desse compartilhar dos irmãos. Então eles viam, se relacionavam, né? A palavra fala em algum momento que eles se reuniam todos os dias e eles conviviam uns com os outros. Eles conheciam a realidade uns dos outros. E eles viam que alguns tinham necessidades e eles pensavam consigo mesmo: bom, eu tenho um terreno, está parado, não estou usando agora para nada, e eu conheço esse irmão e a família dele. Eu sei que eles estão passando necessidade, eu posso vender esse terreno e ainda continuar cuidando da minha família, eu vou fazer isso. Ia lá, vendia e pensava e ajudava. Eles traziam algo que chamava bolsa comum e os discípulos distribuíam entre todos. Então isso era muito espontâneo para eles, era muito simples. Eles precisavam, eu tenho, posso ajudar, pronto, acabou. Ainda é muito simples, né, irmãos? Nós que às vezes complicamos. Mas o texto evidencia que eles compartilhavam tudo e ninguém tinha necessidade. Mas em momento nenhum na palavra, na Bíblia, em lugar nenhum você vai ver dizendo que isso era uma obrigatoriedade, porque não era.
Não era a obrigatoriedade que eles vendessem. Ninguém ordenou que eles fizessem isso. Mas eles estavam vivendo em tanta comunhão, tão cheios do Espírito Santo de Deus, que eles eram inspirados a fazer isso. Porque eles não conseguiam ver o irmão que estava ao lado dele passando por necessidade, ele podendo ajudar e não fazer nada. Então isso era espontâneo para eles. Então, eles não eram obrigados a doar, mas eles queriam. E aí lá no versículo 36 e 37, a gente tem uma oferta específica, que é de José com o sobrenome Barnabé. Ele vai, vende o campo que tem, traz os recursos e coloca aos pés dos apóstolos para que eles fizessem o que Deus mandasse. E aí logo no capítulo 5 a gente tem essa história emblemática de Ananias e Safiras, que vai e faz o mesmo. Que era um casal e eles escolheram fazer a mesma coisa. Tinha um terreno, venderam e trouxeram o valor para os apóstolos. Mas essa era uma oferta que ela era pública, todo mundo estava vendo. E aqui no texto a gente percebe que eles entregaram parte do valor. A palavra, inclusive, nessa versão, fala que eles pegaram parte e entregaram o restante, dizendo, afirmando que tinha sido todo o valor. E aí Pedro ainda confronta ele, né? Você não precisava ter dito que você deu todo o valor. Você poderia ter vendido e falar assim, eu vendi, peguei um pedaço e dei e quero compartilhar com os irmãos. Ele não precisava nem ter vendido o terreno. Ele poderia ter ficado com o terreno. Em momento nenhum, eles faziam essa cobrança. Então Pedro fala assim, por que você fez isso? Você não precisava ter vendido, você não precisava ter falado que era todo o valor. Você mentiu sem necessidade, não precisava. Acontece que Ananias e Safira, eles queriam o crédito daquela doação generosa, sem perder o valor do terreno. Eles não queriam passar por esse sacrifício. Então, eles mentiram para o Espírito Santo. Pedro fala diretamente para Ananias, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. E quando eu estava lendo sobre isso, eu falei, gente, mas quem é que Pedro pensa que é para falar isso? Porque Ananias e Safira chegou para Pedro, para os apóstolos. E ele se coloca no lugar de Deus. Mas a verdade é, irmãos, que nós não estamos aqui em nosso nome, mas nós estamos no nome do Senhor. Amém? Então, se alguém mente para o corpo de Cristo, mente para Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, eu e você. E eu me lembro daquela passagem, isso fica muito evidente, quando o Senhor confronta Paulo no caminho de Damasco. E ele estava indo com cartas para poder assassinar pessoas que estavam seguindo o caminho de Jesus, que ele chamava da seita ou caminho. E aí o Senhor intervém na situação e mais ou menos meio-dia, onde o sol está mais alto. Lá no relato diz que veio uma luz maior, mais intensa que o sol, e ele não consegue enxergar, e vem uma voz e fala, Saulo, por que me persegues? No entendimento de Paulo, ele estava perseguindo quem? A seita, aquelas pessoas, né? A congregação. Mas Jesus vem e fala, não, você está perseguindo a mim. Então, quem persegue a igreja de Jesus, persegue Jesus. Quem mente à igreja de Jesus, mente a ele. Então, por isso que Pedro se colocou nesse lugar. Você não mentiu para homens, você mentiu para o Senhor, para Jesus. Então, eles mentiram, Pedro confrontou, Deus executou o juízo imediato. E o juízo deles foi imediato, e por isso que essa história ela causa tanto temor em nós. Bem, imagina só, a pessoa vem aqui, traz a oferta, e aí fala alguma coisa com o pastor aqui, não, pastor, isso aqui, ó, eu vendi um terreno ali, numa avenida muito movimentada, muito dinheiro, peguei o valor inteiro, só vai comprar as cadeiras. E aí, não é verdade. Aí o Senhor vai, fulmina. Irmãos, vocês visualizam essas coisas? Eu fico imaginando, se eu estivesse lá vendo, vem o marido morto, 3 horas depois vem a mulher morta também. Eu falei, que coisa. Essa história me causa muito temor. Principalmente porque a execução do juízo foi imediata. E eu não sei vocês, mas eu fico pensando, gente, mas Deus não podia ter esperado um bocadinho, né, para ver se eles arrependiam, pedir perdão, alguma coisa. Mas a verdade, irmãos, é que esse lugar de indagar o Senhor não cabe a nós, porque quem sonda os corações? Eu, você? Não. O Senhor sonda. O Senhor sabe se existia possibilidade de arrependimento ou não. Então, logo no início da igreja primitiva, o Senhor faz essa execução de juízo imediata. Isso causou muito temor em toda a igreja. E em mim também causa.
Então, esse é um relato que nos mostra como o homem ele é vulnerável, né? Porque no versículo ficou muito claro que ele permitiu que o inimigo enchesse o coração dele. E eu queria que nós refletíssemos um pouco nessa história, porque o crente que ele está desapercebido, ele cai muito facilmente nas armadilhas do inimigo. E ele entristece o Senhor. E uma das dificuldades que os cristãos têm hoje, e sempre tiveram, é estar numa constante vigilância contra os ataques espirituais que nós estamos vivendo. Então, eu queria que nós entendêssemos um pouco sobre isso, porque nós temos vivido num tempo, irmãos, que o evangelho, ele tem sido pregado de uma forma muito diluída. Ele tem sofrido muitas distorções, a ponto das pessoas não saberem o que é certo e o que não é. Lembra aquilo que o pastor Joab falou, domingo retrasado? Não é de um comportamento maduro de um cristão se indagar, isso é ou não é pecado? Porque aquele que tem um relacionamento com Cristo e com o Espírito Santo, sabe o que é e o que não é pecado. Não precisa de uma cartilha. Porque o Senhor é o árbitro do seu coração. Então, para que a gente entenda um pouco o que está acontecendo, eu gostaria que a gente entendesse que existe uma guerra espiritual. E aí você fala assim, mas o que isso tem a ver com a história do homem que morreu lá e tal? Você vai entender, irmãos. Mas existe uma guerra espiritual. Lá em Efésios 6:10, será que você pode abrir comigo? O contexto desse trecho que nós vamos ler é, Paulo está fazendo um monte de recomendações. Ele faz recomendações para os maridos, para as esposas, para os filhos, para os escravos, e explica como eles devem servir ao Senhor e se conduzir em comunidade de forma que eles adorem ao Senhor. E aí lá em Efésios 6:10 ele vai dizer, é uma continuação, né? Aí ele fala, quanto mais sede fortalecidos do Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta, ou seja, se eu tenho uma luta, eu estou em guerra, não é contra sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então existe uma guerra, irmãos, na qual nós estamos inseridos nela, e nós estamos lutando essa guerra espiritual, por mais que às vezes a gente não se dá conta disso. E a batalha espiritual, ela é uma guerra invisível, travada no domínio espiritual, mas ela é alimentada pelo domínio visível. Aquilo que eu e você fazemos alimenta ou não essa guerra espiritual. Nós sabemos que há uma guerra, né? Paulo fala, aquilo que eu quero, eu não faço, e o que eu não quero, eu faço. É muito difícil, porque nós queremos obedecer, nós queremos seguir ao Senhor, mas as nossas tentações, as nossas próprias concupiscências militam contra nós. Além de nós mesmos, das nossas dificuldades, ainda temos as ciladas do inimigo, como está escrito aqui na palavra. Então, esse não é um termo que nós tiramos de nós mesmos, mas existe uma batalha, uma guerra espiritual acontecendo o tempo inteiro. Eu lembro daquele trecho que Elias fala para o Senhor, Senhor, abre os olhos dele, porque o rapaz aqui está incrédulo. Abre os olhos dele para que ele vejam que os que estão conosco são maiores do que aqueles que estão com os nossos inimigos. E aí a palavra fala que Deus abriu os olhos do moço e ele viu anjos guerreando em um número muito maior do que aqueles que eram inimigos deles. Então nós não conseguimos ver com os olhos naturais, mas existe uma guerra no nosso meio, irmãos. E ela é alimentada por aquilo que nós fazemos no meio físico. E além de existir essa guerra, nós estamos incluídos nela. Desde o momento que você se rendeu aos pés de Jesus. Lá em 1 Pedro 5, 8 ao 9, vai dizer assim: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, ele anda ao redor como um leão, rugindo ou procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Então, irmãos, além de existir uma guerra espiritual, essa guerra espiritual, ela não é contra uma pessoa ou outra específica, mas ela é contra toda a igreja de Jesus. Você é a igreja de Jesus?
Então existe alguém guerreando contra você. Não é uma notícia tão boa de se trazer assim, né, irmãos? Mas se você é a igreja de Jesus, você tem um alvo na sua testa. Você tem um X na sua testa e o inimigo quer sempre nos destruir. Ele está sempre tentando fazer com que a gente perca a fé e a salvação. Eu dei um exemplo de manhã e eu achei que ficou bem didático. Para a gente visualizar o como nós somos alvo e o como nós estamos em guerra. Eu não sei se você conhece alguém que é militar, né, que é policial, mas o meu pai é militar, eu entendo bem disso. Policial, militar, eu não sei se você sabe, mas ele nunca está de folga. Ele nunca pode estar de folga. Ele está de folga lá de cumprir o horário dele, mas ele nunca está de folga. Porque só por ser um policial, só por ser um militar, ele tem um alvo na testa dele. Vocês sabem disso. Ainda mais aqui em Goiás, né? Que a nossa polícia funciona. Aqui, os policiais, eles têm um alvo. Ainda mais se, por exemplo, aconteceu alguma coisa e eles verem a carteira que ele é um policial. É certeza que ele vai ser assassinado, né? Por conta daquilo que eles fazem. Então, eles têm um alvo na testa constante, o tempo inteiro. Eles não podem se dar o luxo de ficar em qualquer lugar, virar de costas, desprotegido à retaguarda. Esse é um pensamento de quem está nesse meio. Isso para mim é coisa comum. Mas a gente às vezes nem percebe isso. Mas no mundo espiritual, nós temos esse alvo. E eu sei, irmãos, que é um pouco cansativo imaginar isso. Porque, pensa, estou ministrando essa palavra sobre guerra espiritual, sobre batalha espiritual na mente, em julho, em plenas férias, irmãos. Os meninos estão de férias, descansando, né? Vamos ter BF sábado agora, em clima de descanso, mas nós não estamos descansando, irmãos. Até quando você está de férias, nós precisamos estar vigilantes. Então, eu gostaria que nós pensássemos onde é que começa essa guerra espiritual. Lá em Atos 5:3, quando Pedro está falando com Ananias, ele vai dizer assim: Ananias, por que encheu Satanás o seu coração, para que mentistes ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, Pedro interroga Ananias do porquê que ele deixou o inimigo encher o coração dele. Tem como nós deixarmos ou não o inimigo encher o nosso coração. E a gente sabe que aqui essa é uma palavra figurativa, né? Porque o órgão mesmo, o coração, a função dele no nosso corpo é bombear sangue. Ele não tem poder de ser enchido ou não pelo inimigo. Mas essa palavra original, coração, significa cardia, que quer dizer sobre o centro de onde as nossas emoções e os nossos pensamentos são formados. E onde que os nossos pensamentos e emoções são formados? Na nossa mente. Ou seja, o inimigo, ele pode encher a nossa mente com pensamentos que não são de Deus, não são nem nossos, são dele. E às vezes a gente se confunde com esses pensamentos, porque nós não estamos discernindo a voz do Senhor. E a gente cai nisso. Então, a nossa mente, ela está sempre cheia de alguma coisa. Se não é do Senhor, pode ser de pensamentos meus mesmo, ou do inimigo. Então, como que a gente vence essa guerra espiritual na mente? Primeira coisa, você precisa entender que o inimigo tem essa capacidade de nos influenciar, de encher a nossa mente. E a gente precisa evitar que isso aconteça, como não foi o caso de Ananias. Então, ele escutou uma sugestão do inimigo e ele não evitou que isso acontecesse. E ele foi influenciado e mentiu para o Senhor. Eu não posso evitar que um pensamento específico surja na minha mente. Você não pode evitar. Não tem como evitar isso. Mas você pode evitar que esse pensamento permaneça lá. Tem uma frase que eu gosto muito, de Martinho Lutero, que vai dizer assim: eu não posso evitar que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso evitar que ele faça um ninho. Porque fazer um ninho na minha mente significa que por muito tempo ele ficou ali e eu deixei aquele pássaro. Então você não pode evitar que um pensamento surja na sua mente. Você concorda comigo? O pensamento veio. Mas ele fica lá toda a vida, irmãos? É porque eu deixei.
eu dei um exemplo mais cedo, também, que eu achei que pode ser mais fácil da gente entender. Sobre essa questão da primeira vez, você não consegue dominar, mas a segunda sim. Principalmente aos casados. Às vezes você nunca passou por essa situação, mas é comum. Solteiros também. Imagina comigo a cena, uma cena específica. Você está no carro com seu cônjuge mulher ou homem, você pode ser esposa ou marido. E aí, você está lá, né? No meu caso, sentada no banco do passageiro, plena, alegre, porque não estou dirigindo, porque eu não gosto. E o meu senhor está dirigindo o carro. E aí, nós estamos na avenida, e aí eu avisto, com a minha visão de águia, bem longe, uma irmã, senhora, irmã abençoada, descendo, correndo, com cabelos esvoaçantes, colados no corpo de suor, com uma roupa brilhosa, embalada a vácuo, com mais curvas que Minas Gerais, e uma senhora que chama a atenção. Chamou a minha atenção, que dirá do meu humilde marido. A gente já fica fora de si. O homem nem sabe o que está acontecendo, a gente já fica assim, né? Se ele olhar, ele morre. O Austin, ele desenvolveu uma visão periférica, que se ele vê alguém do sexo feminino, ele fica assim, ó. Tadinho. E aí, você vê, né? A pessoa vem vindo. É reflexo, irmãos. Não tem como você controlar, é uma pessoa vindo. Você vai ver, né? Vai ver. Aí você olha a primeira vez. Primeira olhada, você faz o quê? Identifica. É uma pessoa, ser humano do sexo feminino. Uma mulher, uma irmã, né? Abençoada, com a roupa embalada a vácuo. E que chama atenção. Muita atenção. Tem que fazer o quê? Desviar o olhar. Eu esperava que vocês tivessem falado. Mas o seu irmão ficou pensando, não era para ter pensado. Então, a primeira olhada você pode, né? Não tem o que fazer, você olhou a primeira vez. Mas você olhar de novo, irmão, irmã, porque assim como vem a irmã, né? Abençoada, também vem os irmãos. Esses crossfiteiros sem camisa, que quer se amostrar irmãos, em nome de Jesus. Nada contra o crossfit, mas contra a lascívia, irmãos. E a pessoa está lá na vida dela, e aquilo pode ser um motivo de queda para nós. É o exemplo que eu quero te dar, que a primeira olhada você não evita, mas a segunda é uma escolha sua. O que Jó fala? Fiz um pacto com os meus olhos, para não colocar o meu olhar em donzela nenhuma. Fiz um pacto, eu escolhi isso. Então a primeira olhada, irmãos, não tem como evitar. Mas a segunda tem. A mesma coisa são com seus pensamentos. Quando o pensamento vem na sua mente, você não pode evitar. Mas você deixar que ele continue lá, foi uma escolha sua. Então, estar em constante vigilância nos ajuda a perceber quando esses pensamentos vêm e querem se tornar em concepções, em ideias, em sugestões. E depois vira o quê? A atitude. Porque todo pecado começou com um pensamento que eu deixei ele ficar lá. Antes de Ananias pecar, veio uma sugestão. Mas e se você vendeu a terra lá e dá só um pedaço do valor, não falar para ninguém, ninguém vai saber que diferença que faz. Você ainda fica com tanto e paga de generoso para a igreja. Olha que benção. O pensamento vem assim, de uma forma muito sutil. A gente acha que o pecado ele começa de uma forma escandalosa, mas não, irmãos. Lá no versículo 4 de Atos 5, vamos ler. Na parte B, ele vai dizer assim, ó. Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ele disse então que esse desígnio se assentou no coração dele, ou seja, na mente, né? O que é desígnio? É vontade, é desejo, é uma sugestão, é uma ideia. Então, Pedro está falando assim, como é que você deixou essa vontade se assentar na sua mente e ficar? Como é que você deixou? Você não mentiu para os homens, você mentiu para o Senhor. E então esses pensamentos são como se fossem esses pássaros pairando na nossa mente, procurando um lugar que eles possam se assentar e ficar, e permanecer ali, e encontrar um ninho. E quando nós não vigiamos, nós ficamos vulneráveis a esse tipo de coisa. A palavra nos ensina que nós precisamos continuamente nos examinar, né?
Lá em 1 Coríntios 11, 28, na parte B, vai dizer assim que nós precisamos nos examinar. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Mas esse texto ele vem antes falando sobre o corpo de Cristo, como nós precisamos discernir o corpo do sangue, para que a gente não venha cear, né, sem discernir o corpo. E aí a gente pega esse versículo e faz dele um ritual para a Santa Ceia. Ah, mas é só na ceia, então eu vou me examinar? Será que eu fiz algum pecado muito sério? Não bati no meu marido, então vou cear. Não é assim? De uma forma implícita, e às vezes a gente nem percebe, mas esse exercício, irmãos, de auto-examinar-se, ele é uma prática que a gente faz de forma esporádica, mas nós precisamos entender que isso deve virar um hábito na nossa vida, examinar constantemente os pensamentos que estão em nós, examinar o que já está em nós, como concepção, como entendimento, e aquilo que está tentando entrar em nós, aquilo que está pairando na nossa mente, querendo se assentar. Então, portanto, o pensamento ele só faz morada em mim se eu permitir. E se esse tipo de coisa que desagrada ao Senhor se tornar um hábito de pensamento na minha vida, é porque eu deixei de me autoexaminar. E hoje nós temos um conceito parecido a esse, que o mundo aborda muito, principalmente na área do estudo da mente, da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, que são esses pensamentos que vêm a nós de uma forma estranha, pensamentos estranhos. Pensamentos de violência, de agressividade, pensamentos de autoextermínio, pensamentos de ira, de raiva, de violência, pensamentos sexuais de uma forma obscena. A psicologia chama esse tipo de pensamento estranho a nós de pensamentos intrusivos, não é isso? Mas nós, irmãos, sabemos que o mundo espiritual, ele existe, e esses pensamentos, eles são setas do maligno que vem. E a gente precisa imediatamente reconhecer isso e repreender. Então o inimigo, na aljava dele, ele tem essas setas para colocar na nossa mente. Ele lança esses dardos inflamados, que eles são capazes de inflamar o nosso coração. Parecido com mentiras, pensamentos blasfemos, de ódio, contra o próximo, dúvidas, desejos ardentes pelo pecado. E de onde que vem isso? Da palavra. Lá em Efésios 6:10 vai dizer assim, sobre a armadura de Deus, que nós já tínhamos começado a ler. Vamos ler a continuação. Lá no versículo 13, né? Nós lemos até o 12. Vamos ler o 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, depois de ter vencido tudo, nós ainda precisamos permanecer. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai, pois, com os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dados inflamados do maligno. Essa parte específica que fala sobre a armadura, que o Senhor nos mostra como é que nós vamos nos proteger desses dados que virão para nós. Como eu te disse, nós temos um alvo em nós. Todos nós somos alvos do maligno e essas setas vêm para nós. Então a palavra fala desse escudo. Ele dá uma alusão à guerra que Paulo visualizava e todo mundo daquela época, porque eles estavam vivendo o Império Romano. E esse escudo, ele tinha mais ou menos 1,20 m de altura, ele era grande, ele era feito de uma mistura de madeira com metal. Que quando os dados inflamados atingiam, eles eram apagados. Então esse escudo, ele não protegia só essa parte. A gente está acostumado a achar que o escudo é igual aquele negócio do Capitão América. Não, irmãos, o escudo era enorme. A ponto de que ele se abaixava um pouco, segurava e protegia o corpo inteiro. Não sei se você já assistiu 300, mas eles tinham aquela tática de que a linha de frente se juntavam todos, colocavam os escudos, fechavam, e aí o inimigo vem, atacava, eles fechavam, depois eles davam o contra-ataque. Então esse escudo protegia o corpo inteiro, e esse é o escudo da fé. Contra o inimigo, contra o maligno, é só a fé, irmãos. No Senhor Jesus, não tem o que possa ser feito, além da nossa fé no Senhor e na palavra dEle. E
embora esses dados eles sejam lançados para inflamar a dúvida na gente, ódio, lascívia, cobiça, inveja, quando nós estamos segurando esse escudo, nós temos condições de ser protegidos. Às vezes a gente fala, a gente não consegue visualizar o que é esse dardo inflamado. O dardo ele é um pouco mais leve que a seta, mas a seta, que é uma flecha, ela era, né, uma haste de madeira, e na ponta ela era um material que eles embebiam num líquido inflamável e colocava fogo. E aí eles lançavam aquela flecha para o inimigo, e tudo que atingia pegava fogo. Por isso que fala que é um dardo inflamado, e onde ataca não só corta, mas inflama todo o corpo, porque o pensamento ele começa assim, a seta começa assim, é uma pequena coisa, depois vai inflamando a nossa mente. É uma coisa muito pequena, irmãos, que começa, e quando você vê, já perdeu o tamanho daquilo. A gente já perdeu a proporção de como aquilo tomou conta de nós. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aproveitar que minha sogra não veio. Minha sogra está com Israel lá em casa. Só meu pai que vai ouvir, que está na live. Eu vou dar esse exemplo. Eu quero dar exemplo para vocês de como que o pensamento vem para minar as nossas vidas. De uma forma muito sutil. Eu me lembro que eu estava morando em Anicuns ainda. Os irmãos sabem que a gente morou lá durante 5 anos. E aí eu lembro que era final de ano, o Washington chegou para mim e falou assim, amor, ó, final de ano, minha mãe e a Rafaela estão vindo para cá, que é minha cunhada, elas vão ficar aqui, acho que uns 7 dias. E aí vão dormir aqui e tal. Aí beleza, né, todo final de ano elas faziam isso e tal. E aí tá, eu não sei o que eu fui fazer, eu fui tomar banho. Aí eu estava lá tomando banho, e aí eu me lembro claramente dessa cena. E aí eu, lavando e tal, saboando, eu, nossa, minha sogra vai vir, tem que limpar a casa. Porque minha sogra é muito aciada, né? As coisas dela tudo organizada. Eu não quero que ela pense que eu sou cebosa, né? Desorganizada. Vou organizar a casa para ela não ver defeito, né? Porque a sogra, né? E tal, nossa, mas tanta coisa, eu acho que eu não vou dar conta. Meu Deus do céu, tem as teias de aranha nas telhas, tem aquele chão da cozinha que está encardido. Eu tinha que pintar aquela área, misericórdia, o ralo está fedendo, não sei o que acontece. Eu não vou dar conta de limpar isso não, a mulher vai vir amanhã. Nossa, podia ter pelo menos avisado antes, né? Mas que canseira. Detalhe, tá tudo na minha mente, viu? Os irmãos ficam olhando assim, ficam, nossa, que absurdo, né? Que coisa estranha, elas é assim mesmo? Irmãos, a gente é assim mesmo. É tudo aqui, ó, na mente. Enquanto isso, eu estou ensaboando, né? Escovando os dentes e sofrendo dentro da cabeça. E aí eu fiquei pensando, e aquilo foi crescendo dentro de mim, que nossa, mas que canseira, né? Não tem culpa essa mulher dar conta de tudo. Parabéns para ela se ela é muito boa. Eu não sei se eu dou conta, se eu sou como ela, não. E tal, eu já estava nervosa. Nossa, mas ela podia pelo menos relevar, né? Nem sei se a mulher vai enxergar a sujeira mesmo, que ela não enxerga, ela usa óculos. E já estava nervosa com a mulher e tal. E detalhe, minha sogra nunca falou nada para mim disso. Eu que sou traumatizada com essas coisas, de, né, ter que agradar. E aí eu, nossa, mas se ela falar alguma coisa, ela vai ver também, eu vou responder assim. E se ela falar outra coisa, eu vou falar assim, assim. E ela vai ver, e eu vou ganhar. E tal, e porque você já fica ensaiando a briga na cabeça, né? Os argumentos que você vai dar, como é que você vai responder. E aí o Espírito Santo já está lá longe, porque misericórdia, irmãos. E aí ela vai ver, se ela falar alguma coisa, eu vou falar assim, assim, assim. Porque eu não vou deixar barato. E tal. E aí, na hora que eu estava mais nervosa, no ápice da ira, assim, o Senhor veio e falou assim, Stephanie, eu estava saboando. Esse versículo o Senhor sempre fala comigo, quando eu saio de mim, irmãos. Ele fala assim, aquele versículo que ele falou com Jonas. É razoável essa tua ira? Tradução da linguagem de hoje da Stephanie. Precisa disso? A mulher nem veio, nem está aqui, nem saiu da Vila Brasília ainda, você já está desse jeito? Ela nunca falou nada para mim, irmãos, nunca falou, não fala, e não vai falar em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Tomara que ela não esteja vendo a live. E aí o Senhor ministrando no meu coração, por que você deixou a situação ficar desse tamanho? Porque, irmãos, eu já estava com indisposição com a minha sogra, de graça, do nada. Porque eu aceitei um negocinho, uma sugestão, uma coisa, um trem estranho a mim, porque eu não sou assim. Eu gosto de receber as pessoas na minha casa. Eu não sou assim. Uai. E aí, na hora que eu entendi isso, até agora eu não falei nada, não saiu nada na boca, estava tudo aqui na cabeça. E aí, na hora que eu entendi isso, estava assim,
Cala a boca, Satanás, eu te repreendo agora em nome de Jesus. E bati o pezinho no chuveiro. Em nome de Jesus eu te repreendo, você cala a sua boca. Nada disso aconteceu, nada disso vai acontecer. E eu não vou ficar com indisposição com a família do meu marido, porque eles são uma bênção. E irmãos, acabou o negócio. Parou, fim. E aí naquela hora eu comecei a cantar o hino, né? Terminei o banho. Aí eu saí, o Washington olhou e falou: amor, tá tudo bem? Eu falei: por quê? Eu tive gritando no banheiro. Eu? Gritando? Não, estava orando. Ele: o que você estava fazendo? Expulsando o Satanás. Ele: desse jeito, eu é assim mesmo. Então, irmãos, parece que a coisa ela é muito grande. Nós estamos numa batalha, numa guerra espiritual. Estamos, irmãos. Mas começa assim. É o que eu falei, é uma guerra espiritual que se alimenta daquilo que a gente vive no mundo físico. E se você está viajando, você está distraído, você perde, irmãos. Você se perde nisso. Começa na nossa mente. Esses dias eu vou dar um outro exemplo para vocês. Era um dia de semana. Eu me lembro que nós tivemos uma vigília e depois no domingo tivemos uma ceia. E aí a gente estava ao longo da semana. Eu estava lá lavando vasilha. E aí veio um negócio no meu coração. Eu não sei o que era que eu queria que o Osh fizesse, mas eu queria que fosse naquela hora e tal. E aí eu falei para ele assim, né, com o meu jeito assim: moroso, não. Aí eu sei que de onde ele estava, ele foi lá na cozinha pegar alguma coisa, olhou para mim e falou: não. Eu nem lembro o que era, irmãos. E aí eu respondi: não. Ele: não. Aí eu fiquei ofendida. Desceu pro coração, irmãos. Essa briga, que eu nem lembro o que era, de tão insignificante que era, misericórdia. E aí eu sei que isso desceu pro meu coração e começou: esse homem não te merece. Olha, tanto que você é uma esposa que faz tudo por ele, você cuida dessa família, você ora pelo homem e ele te retribui assim. Esse homem não te merece. Olha só a situação que você se enfiou. Olha só, e agora você não pode casar de novo, porque você é crente, né? Olha a situação que você vai viver. E aí aqui, ó, irmãos, grande, o negócio crescendo. Quando é fé, o Espírito Santo me lembra. Quando é fé, é muito antigo, né? Nossa, quando é fé, é muito antigo. Quando é fé, o Espírito Santo me lembra: minha filha, você se lembra que sexta-feira você orou e você orou sobre libertação, sobre vigilância espiritual, e agora você está dando brecha? Presta atenção, minha filha, tampa essa brecha. E aí, como eu já tinha aprendido antes, imediatamente, ainda lavando vasilha com umas 3 gotas de lágrima no olho, olhei para ele, ele estava na sala: amor, ó, me perdoa, eu não queria ter falado assim com você, eu não queria te ofender. E aí, irmãos, você pega o homem lá que já estava grande, né? Que estava aqui, ó, peito cheio, galo de briga, pronto para dar umas... E aí você vem e fala assim: me perdoa, amor, eu não queria ter falado assim com você. Aí você quebra as pernas do homem, ele já dá uma bambeada, fala: não, amor. Aí ele vem mais humilde, né? Coração quebrantado, fala: não, amor, realmente, eu também não queria ter falado daquela forma, me perdoa. Tal. E irmãos, era um motivo tão insignificante. Eu não lembro, você lembra? Eu não lembro o que era. A gente nem se lembra daquilo que a gente dá a abertura da brecha. Mas nós precisamos ser muito vigilantes e sensíveis, irmãos. Começa assim. E aí você vai ficando nervoso. Dorme brigado. Mais uma semana. Chega no trabalho, você está estressado com seu cônjuge, com sua esposa, com seu marido. Vem um colega endemoniado. Oi, por que você está assim? Você é tão bonita. Por que você está entristecida? É o inimigo, irmãos, é o Satanás. Vem a secretária e fala assim: oh, parece que você teve um dia difícil. Quer que eu traga um café para você? Irmãos, nós precisamos vigiar, irmãos. Então, esses pensamentos, esses dardos do inimigo, eles vêm para nós, para que a gente dê brecha. E às vezes eu dei exemplos para vocês, mas eu vou querer dar outros, para que fique mais palpável, porque às vezes essa questão espiritual fica tão abstrata. Então, esses dardos inflamados, essas setas do inimigo, eles vêm, por exemplo, com o pensamento de dúvida. Quantas pessoas, quantos cristãos já pensaram isso e não têm coragem de falar e de compartilhar sobre o coração? Como, por exemplo, será que Deus existe mesmo? Pensamentos de confusão. E se as outras religiões estiverem certas e Jesus foi invenção do homem? Quantas vezes o inimigo não coloca esse tipo de dúvida no nosso coração? Porque foi isso que ele fez com Adão e Eva, irmãos. Pensamento de medo. Eu passo isso muito com os jovens. E se nada der certo na minha vida?
Nenhum daqueles que eram da minha família, eles tiveram sucesso na vida. Eu vou ser a mesma coisa. E se nada der certo na minha vida? Pensamento de medo. Pensamento de ciúme. Será que a pessoa que eu mais amo está me traindo? Às vezes de graça, irmãos, de graça, não está acontecendo nada. Surge o pensamento e a gente dá voz para ele. Pensamento de paixão fora dos costumes naturais. Eu acho que talvez eu possa ter tido alguma atração por uma pessoa do mesmo sexo que eu. Você acha que a coisa começa escancarada? Começa assim, irmãos, sutil. Alguém que deu uma atenção a mais, que teve um cuidado a mais com você, que foi gentil. E aí, às vezes, você começa a ficar em dúvida. Você começa a ficar oscilante. Pensamentos de malícia. Ah, mas isso daqui, e se eu experimentar só uma vez? E se eu fizer só uma vez, só para saber como é? Sugestões que não vêm de você. Às vezes, você nunca pensou nisso. Mas esse pensamento vem na sua mente. Pensamento de raiva. Mas dessa vez eu vou me vingar. Eu estava lá desse jeito. Se ela falar isso, eu vou falar aquilo outro. Eu não vou perder essa briga. Pensamento de raiva, de graça, irmão. Mulher nunca falou isso. Ela não é assim, nem eu. Olha só, o inimigo começando uma guerra desnecessária. Pensamento de corrupção. Ah, às vezes você trabalha, né, com vendas, com fechamento de negócios, e você depende disso. E aí o inimigo te sugere alguma coisa muito específica. Você não vai conseguir fechar essa conta. Você vai ter que precisar, você vai precisar sonegar dessa vez. Não dá. Todo mundo faz isso, você sabe. É assim que funciona. No Brasil, o empresário não sobrevive se não for assim. Não tenta de ser certo demais, não. Deus sabe, Deus entende, Deus perdoa. Pagando bem, que mal tem. Você vai estar abençoando a vida de outras pessoas, que você vai entregar o dízimo. Porque o diabo faz isso na sua cabeça. Ele ainda pega a palavra e dialoga com você usando ela. Pensamento de vício. Ah, sua vida está muito difícil, minha vida está muito difícil, tenho passado por muita dificuldade, eu preciso de um alívio. Eu preciso de alguma coisa para me aliviar. Nós não precisamos de alívio, irmãos, nós precisamos do Senhor. Ele que traz a paz que excede todo entendimento. Ela excede tudo que você possa entender. Esses são alguns exemplos de pensamentos que vêm na nossa mente, mas eu sei que cada um de nós aqui tem um pensamento específico, tem uma fraqueza específica. E aí você vai acrescentar nessa lista o seu pensamento. Porque cada um de nós, irmãos, tem uma tentação específica. Algumas pessoas têm dificuldade na área sexual, outras têm dificuldade com a questão financeira, outras pessoas têm dificuldade com submissão à autoridade, e por isso elas nunca conseguem romper em nada. Outras pessoas têm dificuldade com relacionamento, e elas não permitem que ninguém faça parte da vida dela, e ela fica sozinha a vida inteira. Nós somos um corpo, uma família. O Senhor Jesus escolheu assim. Você precisa aprender a ser família conosco. Você não precisa carregar tudo que você carrega sozinho. Mas o inimigo vira e mexe e fala assim, mas se você se relacionar vai ser igual da última vez, as pessoas vão errar com você. Você vai se frustrar, elas vão falhar. Irmãos, vai mesmo. Você falha, não falha? Falha. Todas as pessoas são assim. Mas é o Senhor Jesus que derrama amor e graça sobre nós. Porque o amor, ele encobre multidão de pecados. Ele é o vínculo da perfeição. Então, para que a gente consiga estar protegido de tudo isso, a palavra nos diz que a gente deve fazer o quê? Nós precisamos, então, reconhecer essas coisas que vêm a nós, esses pensamentos, essas sugestões do inimigo. Nós precisamos reconhecer, nós precisamos repreender, nos proteger com o escudo da fé e nos encher do Senhor. Porque tudo isso vem, irmãos. Por que o inimigo faz isso? Por que esse é o jeito dele agir? Porque ele quer te manter preso ali para você tirar os seus olhos da eternidade. Ele quer que você fique sofrendo angústias, com medo, com pensamento de acusação, com tentações, com pecados, para que você não olhe para a eternidade. Para que você fique preso ali naquela vida, sofrendo as mesmas coisas, e o Senhor tem um propósito grande para você, e você está ali, ó, naquela angústia, naquela coisa, sabe? Te enredando. A palavra do Senhor diz lá em Filipenses 4:8. Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável, de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisto pensai.
E se é nisso que eu vou pensar, é nisso que eu também vou agir. Porque toda atitude nossa começou com o quê? Com o pensamento. Isso mesmo, irmãos. Então, se só nessas coisas que eu vou pensar, eu não vou cair nas armadilhas do inimigo. Se Ananias tivesse pensado, isso é verdadeiro? Isso é honesto? Isso é puro? Não, não é. Então eu não penso. Não é nem não falar, irmãos. É não pensar. E se nós pegássemos esse versículo que eu chamo de filtro, para mim é filtro da vida cristã. Se você pegar esse versículo e pautar toda a sua vida nele, dificilmente você vai pecar. Porque você não vai ofender as pessoas, você não vai entristecer elas, você não vai trair, você não vai mentir, você não vai pecar, você não vai fazer um comentário que ofenda alguém, que entristeça alguém, você não vai postar uma coisa que desonre ou que envergonhe o evangelho. Então isso aqui é como um filtro que você passa toda a sua vida por ele. Então, nós precisamos estar em um constante exercício de vigilância. E eu não sei, irmãos, para vocês, mas para mim, a constância é um gigante que eu todo dia preciso vencer. Eu não sei se vocês têm facilidade em ser constantes, mas eu sou sanguínea e extrovertida. Eu sou maravilhosa para começar as coisas. Mas para dar continuidade, irmãos, misericórdia. É na força do Senhor Jesus para mim continuar qualquer coisa. Eu não sei se vocês é assim, mas prova disso, irmãos, que a constância é difícil. Academia. Irmãos, quantos de nós já começamos um plano de academia? Irmãos, levante-se, não, estou brincando. Irmãos, reconheça diante do Senhor, quantos de nós começamos uma academia e a gente deixou lá as mensalidades? Os anjos fez, né, os exercícios, nós não, nós nem apareceu lá, misericórdia, irmãos. A gente começa uma academia, começa um curso de inglês, compra 15 cursos na Hotmart, não, agora vai. É online, eu vou fazer em casa, eu vou conseguir, misericórdia, irmãos. Nós temos dificuldade na constância. Nós começamos muito bem, mas a gente tem dificuldade de permanecer. Então, o crente, ele precisa aprender a viver no constante exercício de vigilância. Vigilante. Você é um soldado, irmão. Você é um policial do Senhor Jesus. Militar do Senhor Jesus. Você tem um alvo da sua testa, então você fica esperto. Você fica esperto. Nós precisamos estar atento às influências. A palavra do Senhor fala que a nossa luta não é contra sangue ou carne. O que significa? A minha luta não é contra pessoas. Eu não estou em guerra contra as pessoas. Por mais que na internet pareça que os crentes estão em guerra contra pessoas. Porque misericórdia, que vontade de brigar. Vocês não têm vergonha de crente uma hora, não? Às vezes eu pego uns comentários, irmãos, de umas postagens, e olho os comentários de crente e falo assim, misericórdia. Esse povo é crente de que igreja? De que Jesus? Apesar da nossa luta não ser contra carne e sangue, nós também precisamos estar atentos às influências que nós estamos expostos. Porque se Safira tivesse sido uma esposa sábia, ela teria falado assim, você está doido, homem? Vamos fazer isso não, errado. Fala para eles que é só um pedaço de dinheiro que nós estamos doando. Para que isso? Para que mentir? Vou falar isso não, ué. Se quiser, você mente sozinha, eu não vou não. Você já parou para pensar que ela morreu junto com ele, que ela escolheu pecar junto com ele? A palavra fala que ela estava em acordo com o marido. Não, beleza, nós vai fazer isso mesmo. Ué, assim como Adão e Eva, irmãos, os irmãos têm essa luta eterna. Ah, a culpa foi de Eva, o pecado foi da Eva, a culpa da Eva. Irmãos, Adão concordou com ela. Vai comer desse trem? Não vou comer desse trem, me dá isso também. Ué, foi os dois? Agora a culpa é só nossa, irmãos. Garanto para vocês que o trem ficou mais feio para nós que para vocês, porque, nossa, nós sofremos, viu? Mas não adianta nós ficarmos, não, mas, né? Foi porque eu fui influenciado. Não foi isso que Adão fez? O que Adão fez? Ah, Senhor, foi a mulher que tu me destes. É muito mais fácil você transferir a culpa das suas responsabilidades para outra pessoa. Mas vamos entender, irmãos, isso não nos exime da culpa. Isso não apaga o pecado. Transferir a culpa dos meus erros não diminui meu erro. Ah, não, mas foi porque Eva falou. Uai, isso é um banana para concordar? Que isso? Então nós queremos transferir a culpa. Não, mas eu fui influenciado. Ah, não, mas não sei o quê, mas não sei o quê. Não, você tem que se posicionar.
Não interessa se é uma serpente, se é seu marido, se é sua esposa que está te fazendo desobedecer o Senhor. Você precisa se posicionar e dizer não. Essa mulher tinha que ter sido sábia. Igual a esposa de Nabal foi, Abigail falou, não, Davi tem misericórdia, meu marido ele é sem sabedoria. Não executa toda a minha família não, a gente trouxe aqui ao suprimento de seus soldados. Ela foi lá e corrigiu o erro do marido. E ela foi sábia porque ela nem falou com o marido, falou depois, quando o problema estava tudo resolvido. E Deus foi lá e resolveu o problema dela, que matou o homem na hora. Deus executa juízo, irmãos. Então, o Senhor, Ele nos ensina que nós precisamos ser intensos. Vocês estão comigo ainda? Se você tiver com sono, você levanta e vai lá para o fundo. Tem 19 pessoas lá já. Porque os irmãos estão tudo com sono. Estou brincando, irmãos, estão servindo. Mas fica aí comigo, irmãos, não me larga, não me deixa. Mas o Senhor, Ele nos ensina que nós precisamos ter sabedoria nos momentos que nós temos que ser intensos. Porque às vezes, irmão, nós ficamos dialogando com os nossos pensamentos que desagradam ao Senhor. Nessas batalhas espirituais, a gente não se posiciona. Nós precisamos aprender a nos irar sem pecar. Declarar guerra contra o inimigo, porque Ele já declarou contra nós há muito tempo. Às vezes nós só não percebemos isso. Quando Jesus, Ele vai falar para os discípulos, lá em Mateus 16, 23, Ele fala, ó, eu vou precisar passar por muitos sofrimentos, os líderes religiosos vão me julgar, eu vou ser acusado, eu vou sofrer, eu vou ser crucificado, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Aí vem Pedro, chama Jesus de canto e fala assim, Senhor, que isso? O Senhor não precisa passar por isso não. Tem misericórdia de ti, Senhor. Coitado do Senhor. Irmãos, se vem uma pessoa para você e quer te defender do sofrimento, você acha que essa pessoa é o quê? Sua amiga ou sua inimiga? Se vem uma pessoa para você, presta atenção, e ela quer te defender de você sofrer, você acha que essa pessoa é sua amiga ou sua inimiga? Amiga, irmãos. Essa pessoa é minha amiga. Mas o Senhor Jesus, Ele tinha o pleno entendimento do propósito dele. E Pedro, ele estava sendo uma pedra de tropeço para o Senhor, porque Jesus tinha que vir. E Ele escolheu se entregar por amor a nós. Se Ele tivesse escutado Pedro, irmãos, nós não teríamos a nossa vida eterna, porque nós jamais conseguiríamos alcançá-lo com os nossos próprios esforços. Ainda bem que Jesus não escolheu Pedro, não escutou ele. Mas o Senhor, Ele é intenso com Pedro. Você acha que Ele vira para Pedro e fala assim, não, Pedro, fica assim não, vai dar tudo certo, minha filha, calma. Jesus vira para Pedro e fala assim, arreda Satanás. Irmãos, quantos de nós hoje tem condição emocional de escutar um arreda Satanás, da pastora Alessandra, do Jorge? Jorge chegava assim, meu filho, arreda Satanás, cala a boca. Satanás. Ele não falou nem com Pedro, ele falou com o demônio que estava influenciando ele. Arreda Satanás, tu és para mim uma pedra de tropeço. Se eu for na sua ideia, eu vou tropeçar. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das dos homens. Você só pensa nas coisas dos homens. Você está com medo só da dor física que eu vou sofrer. Não do peso de glória que vai vir por conta do meu sacrifício, da vida eterna. Você não está pensando nas coisas de Deus, não. O Senhor Jesus foi intenso com Pedro. Ele foi lá e cortou o mal pela raiz. Nós precisamos estar atentos às influências que nós estamos expostos. Amém? O Espírito Santo vai te lembrar de umas pessoas aí, viu? Não, Senhor, essa não, essa sim. Por último, irmãos, eu quero que nós entendamos entendemos que existe uma guerra espiritual. Essa guerra é travada na nossa mente. Nós precisamos reconhecer, repreender, nos encher do Senhor, empunhar o escudo da fé, porque sem fé nós não conseguiremos. E nós precisamos permanecer nele. Porque a palavra fala que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Amém, irmãos? Essa guerra que nós estamos, irmãos, ela é uma guerra intelectual, né? O nosso inimigo é Satanás. O campo de batalha é a nossa mente. E a questão é que toda a nossa caminhada cristã está em jogo. E ele está tentando nos enfraquecer, nos destruir, nos cansar, nos desanimar, nos desviar do foco. Porque nós não vivemos num mundo neutro, irmãos. Não tem como, eu usei esse termo de manhã, não tem como a gente ser ecumênico na vida.
Ah, não, tudo está certo, para que fique tudo bem. Não, irmãos. O Senhor Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ponto. Ah, mas isso é intolerância religiosa. Não, não sou intolerante, não. Quem vai para o inferno é você, né? Eu não. Eu não sou intolerante. O Senhor executa juízo sobre aquele que não escolhe Ele. Simples. Você pode fazer o que você quiser. Não foi eu que falei, é a palavra. Nós precisamos, irmãos, ser rigorosos. Nós precisamos estar firmes na palavra do Senhor e não ficar oscilantes. Os nossos princípios, a palavra de Deus, ele tem sido colocada em xeque o tempo inteiro. O conceito de família é uma guerra ideológica, política, cultural. A gente vem sendo atacado por todos os lados. A gente tem sido atacado com intensidade. Eu expliquei para vocês que antes um pouco de Paulo falar sobre a armadura, com os Efésios, a armadura do cristão, do crente firme de Jesus, ele fala sobre o dever dos maridos, das esposas, dos filhos, dos escravos. E logo ele vem e fala sobre como a gente tem que se proteger no Senhor de tudo isso. Não é por acaso que isso está nesse lugar específico, porque a guerra é contra as famílias. A guerra é para que nós sejamos destruídos e percamos o Senhor de vista, irmãos. O mundo está vindo com intensidade contra nós e também nós iremos com intensidade. O tema da nossa EBF não é ao acaso. Se eles vêm doutrinando e distorcendo o evangelho desde a escola, na primeira infância, nós também iremos ensiná-los no caminho do Senhor. Nós não temos escolha, nós não temos opção. Você vai vir, você vai trazer seu filho, você vai ensinar ele. Ó, presta atenção no que está ensinando. É a palavra de Deus. Você precisa orar com seu filho, você precisa fazer devocional com ele. Seu filho tem medo do escuro. Seu filho às vezes acorda assustado. Você não sabe o que está acontecendo. Às vezes o menino está tendo uma visão espiritual. O inimigo está tentando. A gente fica como se fosse: oh meu Deus, e agora? E agora que você é crente? O Espírito Santo mora dentro de você. O Senhor te empoderou. Não porque você é bom ou merece, mas porque Ele é bom e misericordioso, morreu na cruz por você. Você não é vítima, você não é fraco. Você está numa guerra, o Senhor te enche com a armadura contra o mal. Nós temos que nos posicionar, irmãos. Às vezes você está vivendo uma crise no casamento. Você nem sabe o que a pessoa que está do seu lado pensa. Você sabe se a pessoa que você mora junto com ela está passando por esse monte de pensamento, de angústia, de acusação, pensamento de autoextermínio, irmãos, de suicídio. Você não sabe o que a pessoa está passando. Você vive dentro da mesma casa com ela. Você tem seus filhos, você não sabe o que seu filho adolescente está pensando. Quem está conversando com ele na internet? Irmãos, vamos tomar posição. Vamos abrir os nossos olhos. Não deixe as coisas dessa terra te cansar, desviar seu foco. O inimigo se irandar na sua cabeça e na sua família. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Resistir o inimigo. O que é resistir? Colocar contra ele. Não é ficar com medo, não, esperando uma pessoa que tem muita fé orar e expulsar. Resista, irmãos, em nome de Jesus. Presta atenção quando as brigas começam na sua casa. Começa como? Por onde? O que está acontecendo? Quem está se afastando do Senhor? Tome o governo da sua casa. Você que é homem, você é o cabeça do seu lar. Você é o cabeça do seu lar. Você é sacerdote. Deus te instituiu lá. Toma posição. Presta atenção no poder que o Senhor te ortogou. Você, mulher, seja submissa, seja sábia. Você não vai conseguir as coisas na raiva, na grosseria. Você vai conseguir no joelho, no chão, na oração, na doçura, na sabedoria. O Senhor vai te ensinar, mas eu não sei como que eu respondo, como que eu falo. Ora, lê a Bíblia, o Senhor vai te instruir. Eu queria que você ficasse de pé, que você se levantasse. Eu queria que você orasse e falasse com o Espírito Santo para que Ele trouxesse agora na sua mente as influências a que você está exposto. Se existe algumas pessoas específicas que podem estar te afastando do Senhor. Gostaria de que você pensasse se existe algo na sua vida que está desalinhado à palavra do Senhor.
que você entende que isso está entristecendo o Espírito Santo, se você tem tido pensamentos constantes que desagradam ao Senhor, que você orasse sobre isso. E além de orar sobre isso, eu queria que você abrisse o seu coração, porque a palavra fala que aquele que confessa os seus pecados ao irmão, ele é curado. Você não pode viver sozinho com esse monte de coisa na sua cabeça, irmãos, guerreando uma guerra difícil dessa sozinho, sem alguém para orar com você, alguém para cuidar de você, para te abençoar, para carregar o fardo junto com você, suportando-vos uns aos outros. Não é de suportar porque eu te detesto, não, é porque eu te dou um suporte. Você vai passar isso junto comigo. Nós somos igreja, você precisa ter alguém aqui nessa casa que você pode contar. Irmãos, conta comigo. Eu conto com vocês. Se eu precisar, eu vou contar com vocês. Vocês são a minha família. Nós não estamos sozinhos nessa guerra. Essa guerra é contra toda a igreja de Jesus. O que você passa, outras pessoas também passam. Não é um sofrimento sozinho. Não deixe o inimigo se andar na sua mente, na sua casa, na sua família. Eu queria que você, se pudesse, você estivesse com a sua família aqui agora, que você se ajuntasse à sua família. E se você estiver sozinho, se você pudesse ajuntar alguém que você conhece, que nós não fiquemos sozinhos agora. Eu queria que a gente orasse, pedindo ao Senhor que nos traga clareza sobre isso, que o Senhor nos oriente sobre como vencer essa guerra, essa batalha espiritual o tempo inteiro. O Senhor vai abrir os nossos olhos, o Senhor vai nos dar discernimento, para que nós não percamos o Senhor de vista. Ó Deus, abre os nossos olhos, nos ajude a tampar as brechas, Deus, em nome de Jesus. Nos ajude a tampar as brechas, ó Deus, que o inimigo tem conseguido, ó Deus, ele tem se fixado em nós, Senhor Jesus. Traga agora discernimento espiritual para os meus irmãos, ó Deus. Um posicionamento, Senhor, intenso e ousado na palavra do Senhor e dentro de casa. Para que nós venhamos, Senhor Jesus, colocar o Senhor como centro. Que o Senhor tome o seu lugar de governo, de domínio sobre nós, Senhor Jesus. Porque nós somos propriedade do Senhor. Porque esta guerra o Senhor já venceu lá na cruz. E tudo que nós precisamos fazer é permanecer em Ti, Jesus. O Senhor é aquele que venceu. O Senhor venceu a morte, o Senhor venceu o mundo, e com o Senhor nós também venceremos. Se o Senhor ressuscitou, nós ressuscitaremos com o Senhor naquele dia. Nos ajude a permanecer em Ti, Senhor. Eu quero te pedir que o Senhor guarde as famílias agora, Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor venha guardar as crianças, que o Senhor venha livrá-las de todo mal, Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar a pureza delas, Senhor Jesus, livrando do homem e da mulher má, Senhor Jesus, das influências do mundo, das doutrinas que o mundo vem pregando, Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar de qualquer tipo de abuso, Senhor Jesus. Que o Senhor venha guardar as esposas, os maridos, Senhor Jesus. Que o Senhor, ó Deus, venha edificar o matrimônio, Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe, ó Deus. Que o Senhor dê sabedoria, discernimento, perspicácia, Senhor Jesus. Que o Senhor nos faça o submeter a sua palavra, ó Deus. Que nós venhamos aprender a ser igreja uns com os outros e nos proteger, Jesus. Que o Senhor nos ajude a ser um ombro amigo. Ó Senhor, irmãos que oram uns pelos outros, Senhor, e travam batalhas espirituais junto com os nossos irmãos, ó Pai. Nos ajude a entender que o Senhor já venceu essa guerra e nós precisamos permanecer no Senhor, que é a videira verdadeira. Aquele que permanece até o fim, esse será salvo. Sim, Jesus, é isso que nós pedimos ao Senhor. Fortalece-nos em Ti, Jesus.